Foi lá na frente, olha lá, ó. Retrocedeu, lá na frente faz o passe, apitou, acelerou. Pequena mudança aqui também. Depois, ó, agachamento, agachamento. E agora aqui, ó, vai trocar, vai mudar, ó. Mudou, pra trás, passe. Ah, ó, mudou, passe. Mudou, passe. Vai ter que pensar, ó. Tá? Agora eu quero ver aí. Vamos. Agora é agachamento primeiro, bora. Vamos. Bora. Afunda esse negócio aí, afunda esse. 5, 4, 3, 2. Bora aí. A perna que vai atrás e pra frente. Troca a perna agora. Isso. Boa, isso. Sempre a perna que tá lá atrás vai vir por baixo. Bora. Boa, vamos. Isso, boa, bora. Boa, erga a perna. Isso, erga a perna.